Sim, sim, alô, alô, oba! Acabei de chegar. E acabei de chegar para contar aquela história gostosa da meia-noite. Tem gente que diz assim: Paulinho, eu gosto porque dá aquele medinho, dá aquele frio assim na espinha. A história da meia-noite, eu gosto, sabe? Prende a minha atenção. Tem gente que fala assim: eu já não gosto muito porque me dá muito medo. Bom, mas antes que você sinta mais medo, eu vou te dar um abraço gostoso, né? Pra gente poder reforçar a nossa amizade. Então, ó, é o abraço sonoro. Ah, que gostoso! Que bom poder te abraçar com todo carinho. E com a tua permissão eu vou fazer um reco-reco na costela. Ai, que reco-reco gostoso. Olha o samba. Esquindou, esquindou. Ó que gostoso. Vai, reco-reco. Vai, reco-reco. Que beleza, hein? Agora, reco-reco, imita o sapo. Isso, numa boa. Agora, reco-reco, imita a rã. Aê! Reco-reco, faz a perereca aí. Isso, reco-reco, volta o ritmo. Que delícia, né? Fazer esse reco-reco na costela, esse abraço gostoso, só fortalece a nossa amizade. Obrigado por tudo. Você que está na caminha, já preparada para ouvir a história. Você que está no teu trabalho, no seu automóvel, no seu caminhão. Obrigado a você pela carona. Alô, caminhoneiro do Brasil, obrigado por tudo. Gente, mais aquele apelo eu não posso esquecer. Seja membro do nosso canal. Eu estou precisando que você seja membro. Ô Paulinho, mas quanto paga para ser membro? Olha, membro paga R$ 6,99 por mês. É um preço simbólico. Agora, também reconheço que tem gente que tem dificuldade. Eu não posso, Paulinho, gastar R$ 6,99 por mês. Não tem o menor problema. Você já me ajuda demais. Só de estar aqui no canal. Olha, tem tantos outros bons canais. E você preferiu ao meu para ouvirmos, para curtir as histórias, para dar o teu joinha, para se inscrever. Falar em se inscrever... Você já se inscreveu? Isso é muito importante e não paga nada, tá? Se inscreva, por favor. Se você não vai ser membro agora, não tem problema não, de jeito nenhum, e nem nunca haverá. Eu quero que você se inscreva, tá bom? Por favor. Então, por favor, seja membro. Por falar em membro, eu queria agradecer demais essas pessoas carinhosas, generosas. Viviane Campos voltou a ser assinante. Ô, Viviane, obrigado. Selma Lima, um beijo para você. Reginé Gomes Lima, um beijo para você. E muito obrigado a vocês todos pelo carinho, pelo amor, pela atenção. Agora, vou citar aqui quem fez upgrade, né? A Maria Fontal, ela agora é VIP. A Marlene Santos Lopes é VIP. O William de Bem, ele continua brilhando como diamante. Obrigado, William. Elaine Silva é VIP. A Maria José Lopes Emiliano é VIP também. E a Rosimeire Paz Moceiro, ela também é VIP. E a Marisol SP, ela também é VIP. E a Márcia Camargo, brilha, Marcinha. Há 5 meses, a Márcia, ela é diamante. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Olha, bem ao lado do título da história, eu coloco um telefone que é o WhatsApp. Então manda tua mensagem, que haverá já a partir da próxima semana um quadro muito especial chamado Recados do Coração, aqui no nosso canal, onde eu vou atender as mensagens que chegam pelo WhatsApp, inclusive você que está contando histórias, tá? Os pedidos de orações, nós vamos ter um cantinho especial para isso, tá legal? Ah, e esse telefone, que é de São Paulo, operadora 11 951 33 6677, repito, 951 33 6677, além de ser o WhatsApp, ele também é a chave Pix, e você pode também mandar um Pix. Ah, eu tenho que agradecer Rosângela Aparecida Bernardes, amiga querida, moradora em Brasília, nosso ouvinte. Paulinho, tô mandando um Pix para alegria aí, ó, do Careca, o Careca da nossa produção, a Mariana, o Diógenes, opa, e a Joana Dark, chegou agora a Joana Dark também, para fazer parte do nosso time. Né, Jô? Hein, Joana?
para alegria de vocês todos, ela mandou 50 aqui pro nosso canal. Querida Rosângela, um beijo para você com muito carinho. Obrigado por tudo. Bem, isso posto, eu agora vou contar para vocês a história da meia-noite que acabou de começar. Oi, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Meu nome é Nancy, mas eu peço, por favor, não revelar o meu sobrenome. Inclusive, peço também desculpas a todos, mas eu trocarei os nomes de 2 filhas e do meu marido. Eu fui orientada por um padre a sempre que eu contar essa história, jamais dizer os nomes reais, os nomes verdadeiros, nem dos meus filhos e nem das pessoas que horrorizaram nossas vidas. O problema é que essas pessoas que horrorizaram as nossas vidas são pessoas desencarnadas. Portanto, essas pessoas não podem ser punidas. Mas se tratam sim de 2 espíritos que ficaram presos a um imóvel. Eu adianto para vocês, era um tio e uma sobrinha. Ele, de uma maneira inexplicável, ficou com um guarda-chuva fechado na mão. Um guarda-chuva do cabo niquelado e de pano preto. Esse homem, ele não se separava desse guarda-chuva por nada. Depois, até descobrimos o nome dele. Mas eu vou chamá-lo durante todo esse tempo, toda essa história, de o homem do guarda-chuva. A sobrinha dele, que chamarei de Fernanda, como eu tive que investigar essa história depois, eu descobri que a mãe dessa menina, Fernanda, era irmã do homem do guarda-chuva. Só que essa mãe trabalhava fora. E ela deixava a filha em casa, e para a menina não ficar o tempo todo sozinha, vinha o irmão dela, vinha esse homem, irmão dela mais velho, para ficar cuidando e brincando com a filha dessa mulher, sobrinha do homem. Olha, não há provas, mas eu desconfio que havia muito mais do que brincadeira entre esse tio e essa sobrinha. Tanto que um dia, a menina Fernanda teria visto um carro de polícia parado em frente à casa dela e ela quis correr até os policiais. Mas o homem do guarda-chuva não permitiu que isso acontecesse e a prendeu dentro do quarto com ele. Foi nesse dia que ele teve a certeza de que a sobrinha contaria tudo o que se passava entre eles. Então, o homem do guarda-chuva fez a Fernanda dormir e, com um garrafão de gasolina, ele espalhou combustível pela casa, que ainda era toda feita em madeira, e ele ateou fogo em seguida. Tendo morrido, carbonizados ali dentro da casa, tanto ele, o homem do guarda-chuva, como a sua sobrinha Fernanda. Só que tais fatos tinham acontecido há mais de 60 anos. Isso foi no ano de 1922. Quando foi 1982, portanto 60 anos após, eu e o meu marido Alexandre, o nome está trocado, compramos justamente essa casa. Naturalmente não era mais a mesma casa, era o mesmo lote, o mesmo terreno, até porque a casa antiga, ela era toda em madeira. A casa que nós compramos agora era bem diferente, era uma casa toda em alvenaria. Apenas a casa precisava de uma boa reforma. Como o meu marido foi transferido do seu trabalho, quando nós chegamos à cidade na qual ele trabalharia agora, a casa ainda não estava totalmente pronta. Nós tínhamos adquirido. Então nós ficamos hospedados no hotel, aguardando que a reforma se concluísse na casa. E depois de tudo pronto, eu
em 1982, com os meus 30 anos, mais as minhas duas filhas, que eu vou chamar aqui de Amanda, de 6 anos, e Amora, de 9 anos, nós nos mudamos para casa nova. Nem caminhão de mudança foi necessário, porque o meu marido, ele havia sido transferido para um outro estado que distava de onde morávamos quase 2.000 quilômetros. Então não compensava pagar um transporte para os nossos móveis. Vendemos tudo na casa antiga e compramos tudo novo na nova cidade. Então eu me lembro como se fosse agora, como se fosse hoje. Fomos para a nova casa num táxi, mas levamos conosco os nossos bichos de estimação, os nossos bichos amados. Tico e Teca eram o nosso gato e a nossa gata. E também um poodle branco, que era uma gracinha, de nome Totó. Éramos aquela típica família de comercial de margarina. Uma família muito feliz com a graça de Deus. A casa, depois que ela foi reformada, nossa, a casa ficou um encanto, sabe? Cheirando a tinta nova, tinta fresca. Mas antes de eu e minha família entrarmos nessa casa, eu quero avisar ainda em tempo. Atenção! Se você que está ouvindo anda nervosa e pode se impressionar com histórias fortes, eu queria te avisar. É melhor você então não entrar na casa conosco. É melhor você voltar com o taxista, porque tudo o que aconteceu dentro dessa casa foi horripilante. Olha, eu vou lhe dar um tempo para você decidir. Volta de táxi ou vai entrar conosco na casa? Vou perguntar mais uma vez. Você vai voltar com o táxi ou vai entrar conosco na casa? Vou te dar um tempo. 1, 2, 3. Bem, então já que você ficou, vamos entrar juntos na nossa nova casa. Já no começo, todos nós nos sentimos à vontade e aconchegados nessa nova casa, mas menos a minha filha mais nova, a Amanda, de 6 anos. Ela não queria entrar na casa no começo, e quando ela finalmente entrou, ela chorou e me falou que a casa era fria, ela estava com muito frio. Mamãe, eu tô com muito frio, eu não quero entrar aqui, mamãe. Mamãe, vamos voltar lá pro hotel? Tá muito frio. Não foi só a minha filha. Um dos nossos gatos, a gata, a Teca, ela também visivelmente estava com medo da casa. E ela agia de maneira muito estranha, a Teca. Ela ficou muito tensa quando já estava lá dentro da casa. Eu achei que talvez pudesse ser porque havia pouco tempo que ela tinha tido uma cria com 6 gatinhos. E ela ainda estava muito protetora, por instinto os gatinhos nós doamos lá na cidade que nós morávamos. Talvez ela sentisse falta dos gatinhos. Então eu simplesmente ignorei o comportamento da Teca e esperei que passasse aquele instinto animal. Mas olha, voltando a falar da casa, depois de tudo reformadinho, e meu marido comprou tudo novinho, sabe? A gente comprou uma fórmica, em 82 a gente usava aquelas fórmicas, né? Na cozinha, comprou uma fórmica bonita, uma geladeira vermelha, combinando com o fogão vermelho, sofá novo, a televisão, tudo novo, sabe? As camas. A casa havia uma sala de jantar espetacular. A casa havia ficado simplesmente maravilhosa, muito bonita mesmo. A casa estava linda por dentro e por fora.
Mas tinha uma coisa que me incomodava. Uma sensação estranha quando eu ficava sozinha naquela casa. Porque havia um momento que eu ficava sozinho. Meu marido saía para trabalhar, as meninas eu coloquei na escolinha. Quando eu ficava sozinha, sei lá, eu me sentia estranha na casa. Mas eu ignorava isso. O melhor que eu pudesse, eu ignorava. Porque talvez eu não queria, no fundo, acreditar que tivesse algo errado naquela casa. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente para lá, eu estava colocando a Amanda, a minha de 6 anos, para dormir, quando a Amanda começou a chorar. O que foi, minha querida? O que é, Amanda? Eu perguntei para ela. Ela estava chorando como se tivesse algo sério a incomodando. E ela não era uma criança de chorar assim, não. A minha mais velha, assim, a Amora, é que era mais sensível. Ela chorava por tudo, a Amora. Mas a Amanda era mais durona, a menorzinha, a de 6 anos. Mas ela estava chorosa e me disse: "Ô, mamãe, eu não quero ficar aqui no meu quarto, mamãe." Ela falou assim, soluçando. "Mas por que, Amanda?" "O homem do guarda-chuva pode voltar, mamãe. O homem do guarda-chuva." Eu fiquei confusa com isso. Eu nunca tinha visto nenhum homem de guarda-chuva. Mas pensei, como nós estávamos hospedadas no hotel, vai ver que ela viu lá algum hóspede, sei lá, de repente munido com um guarda-chuva, e por isso ela está falando assim. Mas eu sempre fui, sabe, de dar muita atenção às minhas filhas. E eu falei: "Amanda, mas peraí, quem é esse homem do guarda-chuva, minha filha? Quem é ele?" Eu perguntei para ela. A Amanda ficou assim, olhando para mim, sem dizer palavras, e depois de alguns minutos, ela falou sussurrando: "Ô mãe, o homem do guarda-chuva, ele é alto, ele é bem alto e magro, mãe. E ele vem aqui no meu quarto, toda noite ele me assusta." E aí, a Amanda começou a chorar de novo. Só que agora ela chorava copiosamente, estava aos prantos mesmo. "Eu não quero dormir no meu quarto, mamãe. Eu não quero, estou com medo do homem do guarda-chuva." Eu comecei a ficar cansada com aquilo. E falei que era só para ela fechar os olhinhos. "Filhinha, fecha os olhinhos, a mamãe vai ficar com você aqui e dormir." Mas ela não se acalmava. E ela começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz. E acabei descendo a escada, porque essa casa agora era um sobrado. Enquanto eu descia as escadas, eu ainda escutava a Amanda berrando lá em cima com toda a força, e chorou por um bom tempo. Até que o meu marido, o Alexandre, ele resolveu ir espiar, ver o que estava acontecendo. Ele não gostava de ouvir as crianças chorando. Eu estava forçando aquilo para educá-las, porque eu não queria que elas criassem o hábito de vir dormir conosco no quarto. Mas meu marido foi lá verificar o que estava vendo. Por algum motivo, o choro das crianças deixava meu marido bastante incomodado. E depois de algum tempo, o Alexandre, meu marido, desceu as escadas e trazendo consigo a Amanda no colo, e a Amanda ainda chorando. E aí o meu marido, que era cético, meu marido, para vocês terem uma ideia, ele trabalhava como um engenheiro mecânico. Então ele não acreditava em nada disso. Aí ele olhou para mim, trazendo a Amanda no colo, e falou: "Querida, acho melhor você vir dar uma espiada nisso aqui." Eu achei que a Amanda tivesse plantado alguma coisa lá em cima. Sabe, pela minha cabeça de mãe, vai ver que fez xixi na cama. Ela estava chorando, né? Eu pensei nisso. Ou talvez até, quem sabe, cocô, ela não fazia mais isso. Mas devido a toda a carga emocional, a mudança de cidade, a mudança de estado, aquela distância, morando no hotel, mudamos para casa, criança é um bichinho estranho. Eu acreditei que fosse isso.
quando meu marido disse: querida, acho melhor você vir até o quarto, ir até o quarto ver isso. Eu acreditei nessas hipóteses, que ela tivesse quebrado alguma coisa no quarto, mas nunca podia imaginar que fosse aquilo. A parede do quarto dela estava toda arranhada e escrito com arranhões: quer brincar, Amanda? Mas só que a minha filha, ela tinha 6 anos. Ela estava na escolinha para se alfabetizar. Ela sabia escrever assim o A, o E, aquela coisa de aprender vogais. Ia começar a juntar as letras, mas ela não sabia ainda escrever. E foi escrito na parede, com arranhões, que depois a gente descobriu que aquilo foi produzido pela ponta do cabo de um guarda-chuva. Olha que coisa. Até ali não sabíamos, mas depois nós descobrimos que aquela escrita teria sido feita pela ponta do cabo de um guarda-chuva. Amanda quer brincar? Eu aí fiquei preocupada. Eu acordei a Amora, a minha outra filha, e com tanto medo, eu não tive condição de pernoitar na casa naquele dia. Então eu fiz a cabeça do meu amigo Alexandre e pedi para que nós voltássemos para o hotel. Como nós havíamos acabado de sair do hotel, tinha pouco tempo, e éramos bastante conhecidos lá, o pessoal imediatamente, voltamos até para os aposentos que nós estávamos usando lá no hotel. Aí no dia seguinte, eu também não iria voltar para casa. Mas o pessoal lá do hotel, eu acabei fazendo amizade com uma cozinheira de lá, a senhora Dona Francisca, a Dona Chiquinha, como a gente carinhosamente chamava. Ela me levou até o padre da cidade. Falou: olha, eu contei para ela tudo que tinha havido. Olha, só vai conversar com o padre, ele é muito bom. Ele vai lá com a gente. Eu até duvidei, assim, pelo tamanho da cidade, que ele pudesse fazer isso. Mas o padre realmente, de nome Rodrigues, ele fez exatamente o que disse a Dona Chiquinha. Ele foi lá comigo. Ele levou água benta, ele fez as orações. Eu sei que o padre teve um momento que ele pediu para ficar sozinho assim no quarto, aonde estava escrito na parede, sabe? E ele depois revelou que aquilo havia sido escrito de fato pela ponta de um guarda-chuva. Só que depois que o padre, o Rodrigues, esteve em casa, tudo ficou calmo. E aí nada de estranho mais aconteceu. Nada de estranho. Até que Fernanda, a menina, iria aparecer na nossa história. De vez em quando, a minha filha, Amanda, ela, como toda criança, tinha lá um amiguinho imaginário. Isso é natural de acontecer na fantasia da criança. E a outra irmã, a Amora, ficava provocando a irmã por causa disso. E, de repente, surgiu essa amiga que eu acreditei que fosse imaginária, a menina, Fernanda. Só que com essa Fernanda foi diferente das outras vezes. Eu me lembro que eu estava no meu quarto lendo um livro, quando eu ouvi a Amanda, minha de 6 anos, falar as palavras que eu nunca vou esquecer. Oi, Fernanda, o meu nome é Amanda. Toma, você pode brincar com a minha boneca. A Amanda falou isso na voz mais linda e alegre que eu já tinha escutado da minha filha. Eu simplesmente pensei, bom, é a fantasia da criança. Ela está imaginando e conversando. Isso é natural. Eu já brinquei assim.
E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse relato já brincou assim também, ou já viu a filha brincando, o filho brincando, é normal. Só que depois de mais alguns minutos, ouvindo a Amanda brincando com essa amiga que para mim era imaginária, a Fernanda, eu ouvi agora a minha outra filha, a Amora, entrando no quarto da Amanda. O quarto dela era ao lado do meu, e eu pude ouvir perfeitamente o que as duas estavam conversando. Oi, Amanda, a minha Amora falou com uma voz provocadora. Quem é essa sua amiga aí, hein? A Amora perguntou. E Amanda ficou quieta por alguns instantes e depois falou. É a Fernanda, ela é legal, Amora. Quer também brincar com ela? Na hora eu vi que ia dar confusão. Eu achei que era a Amora provocando a irmã. A Amora era bem malvada com a irmã dela. E eu já estava pronta para ir separar mais uma briga das duas. Mas você que está ouvindo não imagina o tamanho da minha surpresa quando eu ouvi ela dizer, a Amora dizer, tudo bem. Oi, Fernanda. Pronto. Então, a Amora também, será que entrou na brincadeira da amiga imaginária? Não. A Amora só provoca a irmã. Mas agora, ela parece que está reconhecendo de fato uma menina lá no quarto. Depois da Amora ter dito tudo bem, oi, Fernanda, ela disse assim, eu tenho uma caixinha de joias que um amigo me deu. Você quer ver? Eu estava em estado de choque, porque a Amora nunca se juntava nas brincadeiras da Amanda. E isso acabou me dando até um frio na espinha, porque ela entrou na brincadeira, mas com certeza também ela estaria vendo essa Fernanda. Não é possível. Com o passar dos dias, a Fernanda fez a sua presença ser percebida, notada. As minhas filhas, a Amanda e a Amora, brincavam por horas a fio com a Fernanda, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as meninas, as minhas filhas, desciam para o café da manhã, almoço, jantar, a Fernanda parecia que seguia as duas, porque os bichos da família corriam e se escondiam. Eu estou falando dos meus gatos, a Teca e o Teco, eles corriam, se escondiam, e o Poodle, o cachorrinho branco, o Totó rosnava, os gatos ficavam todos arrepiados, coisa que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato na mesa agora para Fernanda. Eu e o Alexandre, meu marido, deixávamos, porque havia 2 lugares vazios na mesa e elas ficavam contentes quando nós fazíamos isso. Mas até aí, nós estávamos acreditando ainda na história da amiga imaginária. Elas adoravam a tal de Fernanda, mas eu e meu marido estávamos começando a ficar muito, mas muito preocupados mesmo. Essa Fernanda parecia estar tomando o controle da vida das minhas filhas. Elas não faziam mais o que gostavam, nem mesmo no período de férias da escola. Nós tentamos separá-las, mas a Fernanda sempre voltava. Eu realmente achava que a Fernanda fosse só uma amiga imaginária delas, até o dia que nós passamos o dia inteiro fora de casa, fomos a um parque de diversão, aliás, é um parque muito grande, famoso no Brasil, fomos passear, não ficava longe de casa, passamos o dia inteiro por lá, e só voltamos quando era de noite. As meninas, as minhas filhas, a Amanda e a Amora, adoraram o passeio. Mas quando nós voltamos para casa, meu Deus!
Deus, a cozinha da minha casa estava uma bagunça só. Os bichos da família, o Teco, a Teca, os gatos, o Pudo, eles estavam os três juntos, deitados assim num canto, amuados, escondidos, como se os bichos estivessem aterrorizados. Tinha prato quebrado no chão da cozinha, água e refrigerante espalhado, caído sobre a mesa, no chão, comida por todo lado. Eu sempre fiz um arroz doce, que minhas filhas adoravam arroz doce. Esse arroz doce estava jogado assim por todo o piso da cozinha. E aí, o que era pior, eu vi garfos no chão e o pior, 2 facas estavam fincadas na porta da cozinha. E quando eu vi isso me assustou demais. Assustou demais também ao meu marido. Facas, elas estavam fincadas na folha da porta da cozinha. De novo o medo, de novo o susto. Eu precisava daquela providência do padre. Eu teria que procurar a dona Chiquinha de novo. Mas eu não queria fazer isso com as crianças, com as meninas em casa. Então, como as férias estavam terminando, em 3 dias as meninas voltariam a estudar, eu esperei e elas voltaram para a escola. Só que quando as minhas filhas voltaram a estudar, isso irritou a tal da Fernanda. E eu e o meu marido, nós ouvimos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa. Quando as garotas saíam para a escola, as paredes batiam, as portas dos armários batiam, brinquedos caíam no chão de maneira inexplicável. Também ouvíamos sons de algumas coisas arranhando o chão, quando o cachorro, o nosso Pudo e os gatos estavam no quintal. E às vezes ouvimos até gritos, não de medo, mas sabe, grito de pura raiva de criança? Então, foi numa segunda-feira de manhã. O meu marido saiu para o trabalho mais cedo. Eu estava preparando as meninas para que elas fossem para a escola. As 2 estavam com uma expressão assim, muito sombria, não falavam nada. Os gatos e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho também nesse dia. Eles se recusavam a entrar em casa, só ficavam lá no fundo do quintal. E depois de um tempo, eu não aguentava mais aquilo e eu perguntei qual era o problema. De repente, as 2 minhas filhas começaram a chorar. E a Amora, a minha mais velha, conseguiu falar entre os soluços algo que me deixou em pânico. Ô mamãe, a Fernanda, ela não quer deixar a gente sair, mamãe. Então, a Amanda falou, chorando mais ainda que a irmã. Ô mãe, então, ela falou que se a gente sair, ela vai fazer alguma coisa muito ruim, mas muito ruim com todo mundo. Então, a Amora falou de novo. Ela disse que a gente tem que ficar com ela, porque a gente mandou o homem do guarda-chuva embora. Como é que é? Ela falou que a gente tem que ficar com ela, porque a gente mandou o homem do guarda-chuva embora. Isso foi a gota d'água. Eu não podia mais continuar naquela casa. Então, naquela manhã de segunda-feira, eu achei que era o limite. Eu peguei o Teco, a Teca, eu peguei o Totó, gatos e cachorros. De novo, tá? Fazer de novo esse parágrafo, então vamos lá. Eu peguei o Teco e a Teca, meus gatos, o Totó, o cachorro, as minhas filhas. E enquanto nós estávamos saindo de casa, nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia assim uma batida de carro, sabe? Mas ecoando dentro da casa. As minhas filhas começaram a gritar em pânico.
e os bichos todos se encolheram. E eu vou dizer uma coisa, se eu não tivesse colocado as coleiras nos bichos, eles teriam fugido. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos parar num posto de gasolina ali perto. De lá, eu liguei para o Alexandre, meu marido, e expliquei tudo que estava acontecendo. Nós nunca mais voltamos para aquela casa. Nunca mais. Ainda assim, as minhas filhas ficaram muito assustadas com essa história toda, que passaram a dormir comigo e com o meu marido e os bichos da família por um bom período. Voltamos para o hotel, onde sempre fomos muito bem recebidos. Lá eu tinha amizade com a dona Chiquinha, a cozinheira, que de novo pediu que eu fosse atrás do padre Rodrigues. O padre Rodrigues, mas agora sem a minha presença, ele foi até a casa. Só que desta vez eu não tive coragem de ir junto. Quem foi com o padre Rodrigues foi a dona Chiquinha, e o Alexandre, meu marido, fez questão de ir também. Esse padre Rodrigues era uma maravilha de pessoa. Eu não sabia que ele era um padre exorcista. Mas eu não sei se vou cometer algum pecado e se posso falar nesses tons, porque eu tenho muito medo de ofender religiões. Eu respeito muito a religião de cada um. Eu só sei que o padre, ele teve contato com o espírito da menina, da Fernanda. E foi ela quem contou toda a história, sabe? O tio era o homem do guarda-chuva, que vinha tomar conta dela. Contou a história inteirinha que eu coloquei no começo da minha carta. Ele devia fazer alguma coisa a mais com ela, porque ela tentou avisar a polícia que um dia estava na frente da casa, mas isso em 1922, 60 anos antes daqueles fatos todos estarem acontecendo. Foi o espírito da menina que contou para o padre tudo o que eu relatei lá no início da minha carta, da minha história. Ficamos todos impressionados. A pedido meu e do meu marido Alexandre, o padre Rodrigues rezou várias missas em sufrágio à alma, tanto do homem do guarda-chuva, o nome dele nós descobrimos também, como o nome dessa menina, que a gente está chamando aqui de Fernanda. E o padre Rodrigues também descobriu, através de um amigo jornalista da cidade. Ele não estava, obviamente que ele não estava na cidade, porque foi há 60 anos atrás, mas se descobriu que de fato houve mesmo um incêndio com 2 vítimas lá por esse período. Não havia os detalhes da notícia, mas a notícia confirmava tudo o que nós tínhamos vivido naquela casa. Eu fiquei muito impressionada com tudo isso. Para vocês terem uma ideia, ficamos com tanto medo que nós nos sentíamos bem no hotel. Então nós passamos no hotel, eu, a Amanda, a Mora, o Alexandre, meu marido, passamos no hotel mais de 6 meses morando. Só depois disso foi que meu marido conseguiu, ele fez amizade com o pessoal da prefeitura, nós conseguimos vender essa casa, inclusive para o município, que iria fazer lá uma biblioteca. Porque o padre Rodrigues aconselhou o prefeito, de quem era amigo, que aquele não devesse ser um imóvel ocupado assim por nenhuma família, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto não. Então eles criaram lá uma instituição municipal, que aliás acabou ajudando muito o município, porque precisava mesmo a cidade de uma boa biblioteca. E passou a ser lá uma biblioteca. Meu marido, com o dinheiro da venda do imóvel, comprou um outro imóvel, onde fomos muito felizes.
Mas tudo isso foi em 1982, 42 anos são passados. Aquela moça que tinha 30 era a minha idade, hoje eu tenho 72. As minhas filhas, tanto a Amanda como a Amora, não esqueceram jamais os fatos. Mas hoje, esse é um assunto que elas consideram assim proibido. Elas só conversam sobre isso comigo e com o Alexandre, meu marido. Só entre nós. Porque eu já tenho netos. E elas não querem que as crianças saibam. Por isso foi que eu tive cuidado de avisar a todo mundo, até a minha chegada na casa de táxi, se as pessoas estavam preparadas ou não para entrar na casa comigo. Eu me vi com essa responsabilidade. Essa, Paulinho, era a história que eu tinha para contar. E eu espero que todos vocês tenham gostado.